E povo, também mais um vídeo na web. Vou fazer o segundo rapidinho aí. Para tratar desse tema que está muito em voga agora. Que é o Bolsonaro e... que foi agora... recentemente... virou réu, dia 21, por apologia ao estupro. Bom... vamos entender algumas coisas então. O caso original. Nossa, minha voz tá ruim já essa hora. O caso original de 2003. O que diz do caso original de 2003? 2003 teve um estupro bárbaro e um menor estava envolvido. Justamente o menor que não apenas estuprou a menina e tal durante dias, mas cortou a cabeça dela fora com uma faca cega. Um crime hediondo, absurdo, impensável. Maria do Rosário estava defendendo esse champinha por ele ser menor de idade. Bolsonaro dispensa apresentações. É o cara que queria a condenação do menino, até porque ele defende redução de maioridade penal, ele defende castração química de estuprador, ele defende pena de morte. Bom, houve um embate entre os dois. Ela chamou ele de estuprador. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal. Sobre a inversão de valores. E ele falou: você não merece ser estuprado. Se a gente analisar esse único evento de 2003, tem um vídeo que eu falo sobre isso. Eu te digo, inclusive, que estuprador é uma das piores ofensas que um homem pode receber. E eu digo nesse vídeo, cara, se bobeasse, uma mulher me dissesse isso num calor de discussão, pô, até, sei lá, cara, o que sabe? O cara perde a cabeça mesmo. E se a gente for olhar apenas por evento de 2003 isoladamente, a gente está falando de crime de injúria. De crime de injúria que os dois cometeram. Ela ao chamar ele de estuprador e ele ao dizer que ela não merece ser estuprada. E por que seria um crime ele dizer que ela não merece? Ai, Zander, dizer que não merece, Zander. Isso não é crime. Falou que não merece. Cara, você tem que pensar que você é um ser lógico. Você é um ser que raciocina. Faça o favor de utilizar essa faculdade. Se ela não merece, é porque alguém, sob algum pretexto ou grupo de juízos, merece. Não é se ela não merece, é porque ninguém merece. Ele não disse ninguém, mas ele disse você não merece. Não te estupraria porque você não merece. Então é sim um crime de injúria, mas em 2003 isso é tranquilo. Tanto que ficou calmo, ficou quieto isso. Por quê? Porque se a gente for falar em crime de injúria, nós teremos para o Bolsonaro um atenuante, porque ele fez um revide a uma ofensa anterior. É alguma coisa assim que você vai encontrar no Código Penal. Então, foi imediatamente após uma ofensa que ele recebeu, ele revidou. E isso atenua o que ele disse. Pô, o cara esquentou a cabeça e foi, entendeu? Falou merda? Falou. Mas, cara, esquentou a cabeça e, sabe, tomou e bateu de volta. E Maria do Rosário, ao contrário, ela teria um agravante, porque ela não tinha motivo para chamar ele de estuprador. E não é leve isso. Entenda, se você acha que é leve chamar um cara de estuprador, como eu falei no vídeo que eu fiz, vou tentar deixar aqui em algum lugar, cara, é uma inversão de valores na tua cabeça. Pois bem. Bom, então acabou o assunto, então não se fala mais nessa questão. Não acabou o assunto. Por quê? Porque essa ação movida agora que torna o Bolsonaro réu não é sobre 2003. É sobre ele repetir essa frase 11 anos depois no plenário, fora de contexto de uma discussão direta. 11 anos depois, ele para no plenário e ele repete que ele disse que foi há dias atrás, mas não foi. Se você for olhar as datas, foi em 2014 isso. E o negócio do Champinha foi em 2003.
Ele fala, eu disse que você não merecia, não te estupraria porque você não merecia. Agora senta aqui e vem e ouve e tal, não vai embora, uma coisa assim que ele fala. Tá. E tem mais, tem uma reportagem na Zero Hora, inclusive, em que ele fala assim, né? Ela não merece porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, porque não faz meu gênero. Jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar, porque não merece. Tá, e qual é o problema dessa afirmação? Você precisa fazer, se você não enxerga isso, você não tem costume de trabalhar com lógica. E tudo bem. É uma deficiência que há. Você, tudo bem, você não é obrigado a trabalhar com lógica mesmo, a trabalhar com uma análise de retórica, enfim. Mas, por que não é, como disse o ministro Marco Aurélio, que inclusive é o cara que foi contra, é um dos ministros do STF que foi contra a apuração dessa ação. Ele falou, cara, foi um rompante de retórica. Em 2003 foi, cara. Em 2014 é prova de um cara que não pensa. Bolsonaro é limitado. É fato. E se você é um bolsonarista, desculpa, cara, ele é limitado. Não precisa nem de muito. Você não precisa ser um intelectual para entender que o cara é limitado. Eu não tô dizendo que ele não tem alguma coisa que ele fale que seja interessante, que preste, que inclusive se enquadre numa realidade específica. Mas não sabe expressar, cara. Não sabe expressar porque ele é fraco de retórica. E porque ele é fraco de raciocínio lógico. Porque ele, de cabeça fria, repete isso num jornal e repete isso 11 anos depois. Se ela não merece, porque ela é feia, porque ela é ruim, então alguém que não seja feio e que não seja ruim merece. Estupro se torna objeto de mérito no discurso dele. E isso é incitação a estupro. Ponto final. Não tem pra onde você fugir. É só você pensar, usar o tico e o teco. Agora, a gente pode falar sobre os bastidores. Quais são os bastidores? Os bastidores é a subprocuradora, ela, Veico, e o ministro Luiz Fux. Quem é esse ministro Luiz Fux? O ministro Luiz Fux é uma figura que foi investigada, foi apontado como um crime recebeu um apontamento como um crime de responsabilidade por não submeter ao plenário decisões tomadas em setembro de 2014. Foi que ele decisões de um auxílio moradia, que na verdade era dinheiro na conta dos juízes de 4 mil reais. Então o Senado entrou com pedido de impeachment para ele. Mas ao mesmo tempo, antes que você ache que ele é um vilão, eu te falei isso em alguns vídeos, vou repetir aqui. Para com os ídolos, cara. Negue. Para com essa história de ídolos, com essa história de salvadores, entendeu? Não existe essa história do mal e do bom. Ao mesmo tempo, esse é o mesmo cara. Esse, Luiz Fux, é o cara que anulou, que não aceitou anular a decisão que suspendia a posse do Lula como ministro civil. Então eu tô te mostrando algo que eu acho que foi correto que ele fez, que foi não aceitar que anulassem o impedimento do Lula de se tornar ministro, e ele foi responsável pelo Lula continuar na mira do Sérgio Moro. E uma coisa que eu não vou entrar no mérito, mas eu acho que realmente ele cometeu um crime de responsabilidade por dar um canetaço ali e liberar 4 mil reais de verba, um rompante de 1,5 bilhões de reais na época, que foi auxílio moradia para o juiz e cair em dinheiro na conta do juiz, de juízes. E essa nossa subprocuradora, ela atua desde 73.
Ela é concursada. E pelo que eu pesquisei, ela é chegada nos vermelhinhos. Ela é formada na Universidade do Paraná aqui. Mas, cara, é claro que entrar com isso hoje, em 2016, é estratégico, né? Ter isso autorizado hoje, ter essa resposta hoje é algo estratégico, sim. Porque isso, se o Bolsonaro for condenado, ele é capaz de ficar inelegível por 8 anos. E ele está muito forte mesmo. É um bom candidato, não para ganhar 2018, mas para talvez ganhar 2022. Então, realmente é estratégico jogar ele para escanteio. Mas eu não sei se há uma movimentação nesse sentido. O que eu sei te dizer é que não há nada de errado em aceitar essa ação. Porque não importa o que você é, se você ama o cara ou se você detesta o cara. Você precisa pensar. Esse processo ao qual ele é réu diz respeito não ao rompante de 2003. Que no caso, quem deveria se retratar juridicamente seria a Maria do Rosário, porque ela não tem nenhum atenuante, ela tem agravante de atacar o cara sem nada. E o cara só se defendeu. Ele tem atenuante. Agora, para 2014, não tem, cara. O cara repetiu de peito aberto na Comissão da Verdade. Foi lá e falou que ela não merecia ser estuprada e ainda deu uma declaração em jornal falando isso. Você vê, o cara é um molusco, sabe? Entende? Você vai defender o cara? Você é louco? O cara me coloca o estupro como objeto de mérito. Então vamos ver o mérito. Se você tem mérito ou não. Não há mérito, não há de se discutir mérito para estupro. Não há de se discutir. Não existirá mérito, não existirá quem merece, quem não merece. Não existirá valorização de mérito. E se isso é complicado para você entender, tudo bem. Mas não deveria ser para um parlamentar entender. E se expressar assim na tribuna. E se expressar em veículos de comunicação. E a imunidade parlamentar não deve alcançar a isso. Não adianta, cara. Se você me acompanha um pouco, você sabe que eu sou um cara liberal. Sou um cara de direita. Não quer dizer que eu concordo com tudo que outra pessoa de direita diga. Eu até faço uma comparação. Eu gosto de alguns conservadores, mas o conservadorismo costuma ser uma ponta radical do pensamento de direita, assim como os de esquerdas vão ter lá uma ponta radical que vai ser, sei lá, né, os comunistas, essa galera toda. Só que alguns acreditam que isso é como se fosse um plano cartesiano, né? É como se, sei lá, fosse algo. Eu não tenho um fio pequeno aqui. É como se fosse algo que, tipo, nunca vai se encontrar, saca? Imagina um plano cartesiano, onde aqui é o norte, aqui é o sul e tal, nunca se encontra. Não, cara. Esses dois extremos, na verdade, eles não só se encontram, como se encaixam. Eles são a mesma bosta, entendeu? Quando a gente fala de extremos, você tá falando de, sei lá, ditadura de Pinochet versus nazismo de Hitler. Qual a diferença? Pinochet matou menos. Mas os dois acabaram com direitos, mataram. Então, mesma bosta. Bosta e merda. Eu normalmente gosto bastante de pensar nos meios termos, assim. Encolher o que é bom de um pensamento de outro. Claro que eu sou um cara liberal, claro que eu penso em mercado, claro que eu penso em Estado que fiscalize. Não acho que tem que acabar com todas as empresas estaduais. Acho que algumas, muitas, não tem por que desistir. Mas acho que a fiscalização é papel do Estado. Mas isso não quer dizer que eu concorde com todas as pautas de direita. Por quê? Cara, porque eu não sou obrigado a aceitar pacote nenhum de ninguém, entendeu? Eu posso ler Aristóteles e eu posso ler Kant, o maior pensador grego, maior figura do pensamento grego e a maior figura do pensamento cristão. Os dois maiores gigantes da história do pensamento, Aristóteles e Kant. Eu não tenho obrigação com nenhum dos dois, cara. Eu posso mandar esses dois patetas pastar. E pegar o que é bom de um e o que é bom de outro. E se eu quiser, eu posso ler Marx e ler Nietzsche, que não se conversam em nada.
Nietzsche teria asco de Marx. Eu posso mandar os dois pastar e pegar o que é bom de Nietzsche, o que é bom de Marx. Para com essa história de ser time Stark ou time Capitão América. Você não precisa, você não tem compromisso nenhum com nenhum desses dois patetas. Você pode pegar o que é melhor para você. Para de querer ser um produtinho pronto. Para de querer ser um enlatado. Tá entendendo? Então, cara, é isso. O momento, claro que é um momento de articulação política. E é interessante, talvez, tirar o Bolsonaro da história por enquanto. Ele é o parlamentar mais polêmico. Porque fala merda, na real. Não porque é mais inteligente. Fala merda. Fala muita merda o Bolsonaro. Sim. E essa é mais uma. Então, sei lá, o mínimo que ele deveria fazer era se desculpar, era entender a lógica, a retórica, o porquê que ele não pode colocar juízo de mérito para estupro. E por que que em 2003 ele tem de verdade um atenuante. Mas em 2014 ele tem uma posição de que é mérito. E repetir isso para um jornal, calmo, de repente tomando um café, é dizer que ele realmente entende que é um mérito. Então, sob alguma circunstância, talvez a esposa dele, a filha, a mãe, pudesse ser estuprado. Sob algum juízo de valor, ele está dizendo que todo homem é um potencial estuprador. Coisa que a gente sabe que é um absurdo. Eu já falei aqui sobre a cultura do estupro. A cultura do estupro que existe é: o homem latino abomina estupro. Sobretudo, o homem hétero latino abomina estupro. Põe um estuprador na rua pra ver se o cara não vira guisado, carne moída, rapidinho. Agora, esse discurso dele foi um discurso infeliz, foi um discurso impensado, foi um discurso irracional e ele não tem atenuante, porque ele estava no plenário e não estava em meio a uma discussão. Então, tem que responder sim, tem que se desculpar e é bom ele fazer uma boa oração para que ele se livre de uma condenação. Porque ele deu motivo. Me dê motivo para ir embora, estou vendo a hora. Lembrei agora de Tim Maia. A gente se fala. Um grande abraço e até a próxima.